Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da impessoalidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da moralidade não está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item errado. CF 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da hierarquia está relacionado com a coordenação e a subordinação presente na administração. Item correto. Princípio da hierarquia. Relação de coordenação e de subordinação presente na administração. Em regra, o subordinado deve cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. É um princípio típico do exercício da função administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item correto. CF de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 3º, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Item correto. Princípio da moralidade, previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O administrador público deve agir com ética em sua conduta. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade.
Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da especialidade se aplica quando ocorre a proteção ao direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Item correto. O princípio da especialidade se aplica à proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Item correto. STF, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela está explícito na Constituição Federal de 88. Item errado. O princípio do controle ou da tutela não está explícito na Constituição Federal de 88. O princípio do controle ou da tutela é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. Item correto. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. O princípio da autotutela é um princípio implícito. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Item errado. STF, súmula número 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da motivação é considerado um princípio implícito ou reconhecido. Item correto. Princípio da motivação é um princípio implícito ou reconhecido.